A justiça socioambiental é um fator muito importante a ser analisado nos dias de hoje. E que tal ouvirmos diferentes perspectivas e contribuições dos nossos professores sobre esse tema? Bom dia, pessoal! Estamos com um podcast visual da primeira amostra de inovações sustentáveis da ERA em Quintino Bocaiúva. Para isso, iremos entrevistar o docente de matemática, Silvio Moura. Mas antes disso, o senhor poderia se apresentar, por favor? Bom dia. Inicialmente é um prazer estar com você, Erika, e participando desse podcast, esse projeto. Meu nome é Silvio Moura, sou professor de matemática, de matemática básica dos primeiros e terceiros anos aqui do Quintino Bocaiúva, e estou aproximadamente um ano aqui na escola. Separamos algumas perguntas para fazer para o senhor. Como você acredita que os projetos interdisciplinares envolvendo matemática e sustentabilidade podem estimular os estudantes a compreender melhor a gestão do lixo? Então, inicialmente, a gente precisa entender o que é um projeto interdisciplinar. Um projeto interdisciplinar é aquele projeto que ele, como esse que a gente está trabalhando, que ele vai juntar conhecimento das diversas áreas de matemática, português, história, letras. E porque normalmente a gente vê os assuntos só na sala de aula e depois se pergunta para que eles servem na nossa vida. Então, vamos entender que o projeto interdisciplinar é aquele projeto que vai unir conhecimento das diversas áreas, certo? E a matemática, em sua estabilidade, ela pode ser usada para quantificar, para analisar, para interpretar gráficos que vão ajudar os alunos ou a comunidade a entender o conceito de sustentabilidade. E de que forma, Silvio, a matemática pode ajudar os estudantes a visualizar o impacto do consumo exagerado e a importância de práticas como a compostagem e a reciclagem no cotidiano? Certo. Érica, quando a gente fala em visualizar, a gente tá lendo uma postagem no Instagram, no Twitter ou em algum jornal, alguma revista, quando a gente fala em visualizar, a gente acredita que com gráficos de tabelas, aquela informação, aquela notícia fica mais fácil para ser interpretada e analisada tanto pelos alunos quanto pelo público. Então, em matemática, a gente pode usar a construção de gráficos, a construção de tabelas, a questão de porcentagem, que é um assunto que a gente vê desde o Fundamental 2 até o ensino médio, para que o aluno ele entenda e compreenda um pouco mais sobre o consumo exagerado. Certo. E como a matemática pode ser utilizada para quantificar e analisar a produção de lixo em uma comunidade escolar e de que forma esses dados podem contribuir para práticas mais sustentáveis? Então, Érica, quando a gente fala em quantificar, a quantificação, a gente está falando em números. E para os números, a gente precisa primeiro coletar esses dados. E quando eu falei coletar, a gente está falando lá de estatística, lá de espaço amostral. Então, o primeiro passo seria coletar esses dados através de entrevistas, formulários. Então, aí já envolveria um pouco de matemática. A segunda parte, também como eu falei anteriormente, seria a criação dessas tabelas e gráficos, porque a gente poderia lá reunir as principais informações e principais pontos sobre o assunto. E por último, o aluno ele pode criar, usando porcentagem, usando gráficos, informações que venham contribuir tanto para a comunidade escolar e a comunidade ao redor da escola para o consumo consciente. Muito interessante. Então foi isso, Silvio. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Érica. Até a próxima. Até. E para continuarmos nossa conversa, estamos aqui com o professor Jefferson Silva, de matemática. O senhor pode se apresentar? Meu nome é Jefferson, sou mestre em Educação Matemática e licenciado em Matemática. Bem, então para começarmos nossas perguntas. Como a matemática pode nos ajudar a entender o volume de lixo que uma pessoa ou cidade produz em um dia, mês ou ano? Primeiro, a gente tem que entender que a estatística, que é uma das áreas da matemática, ela permite com que a gente mensure o que está sendo produzido de lixo. E qual é a importância da mensuração? Primeiro, quando a gente coleta, quando a gente interpreta e quando a gente devolve um dado, a gente tem base para dialogar onde está sendo gasto mais recurso e compreender como eu posso fazer para utilizar esse recurso de maneira mais consciente. Então, a matemática te contribui para essa problemática mensurando quais estão sendo os reais lixos produzidos, e como eu poderia diminuir essa quantidade. E do ponto de vista estatístico, qual é o impacto econômico da reciclagem? Primeiro, a gente tem que entender que lixo ele faz com que a empresa gaste dinheiro. Muitas vezes, o processo de sustentabilidade, o processo de reciclar, faz com que a empresa tenha um custo-benefício melhor.
Então, muitas vezes é mais fácil pegar um produto que já está ali, que seria descarte, e mensurar quanto é o gasto de reciclá-lo. Às vezes, fazendo um produto a partir da reciclagem, sai mais em conta do que produzir ele do zero. Então, além da questão da sustentabilidade, que por si só é um bem que a gente precisa olhar, dado que nossos recursos muitas vezes são limitados na Terra, tem a questão financeira para a empresa. Então, uma empresa consciente, ela consegue, ao mesmo tempo, ter a sustentabilidade, fazer a reciclagem, mas também ganhar com isso. Porque, sejamos práticos, no capitalismo, a empresa quer ganhar. Mas é possível reciclar ganhando, e a matemática serve para essa mensuração. Existem alguns estudos, inclusive algébricos, que permitem com que a empresa monte uma tabela de gastos e decidam métodos de reciclagem que faz com que ela lucre também através disso. Entendi. E é possível criar um modelo matemático simples para que as pessoas consigam mensurar no seu cotidiano o impacto social do lixo produzido e reciclado? Assim, existem modelos mais complexos, feitos por grandes empresas, mas o modelo simples que a gente poderia utilizar era o da mensuração mesmo. Então, ao longo do dia, tentar entender o quanto está produzindo de lixo e tentar ir anotando esses valores para compreender e para que você, ao ver essa quantidade, você consiga se sensibilizar, inclusive, de que é possível diminuir. Então, o primeiro ponto a gente só sabe o quanto consome, o quanto gasta, o quanto produz de lixo, quando tem esse valor quantitativo. Então, é importante, porque senão a gente vai entrar na base do achismo. Eu acho que estou diminuindo, eu acho que estou produzindo menos. Quando eu mensuro, eu passo a ter certezas. Então, apesar de pensar que eu diminuí, talvez eu tenha aumentado. E aí, qual ação eu posso tomar? Então, a estatística, ela vai fazer essa mensuração, né? E vai fazer com que eu analise esses dados de maneira mais concreta. Agora, é claro, existem pesquisas e métodos mais complexos que, além de fazer essa análise do quanto a gente produz diariamente, ela consegue fazer uma previsão do quanto eu precisaria ter de lixo, ou no máximo ter de lixo, para que a gente tivesse ali uns recursos preservados. E aí esses estudos mais de regressão linear são um pouco mais específicos da área, mas um bom ponto, se a gente não quiser se aprofundar, é fazer um levantamento simples ali do que está produzindo de lixo. Então foi isso, Jefferson. Espero que o senhor tenha gostado e muito obrigado pela sua participação. Ok. Para darmos continuidade ao nosso podcast, estamos agora entrevistando o professor de Geografia, Fábio Filho. Pode se apresentar. Bom, primeiro é um prazer ser convidado para esse ambiente. Eu sou o professor Fábio Filho, leciono a disciplina de Geografia nos primeiros, segundos e terceiros anos aqui da nossa área do Bocaiúva. Tem uma história na educação interdisciplinar, multissistêmica, integrada em estudos de Geografia, Biologia, língua portuguesa, dentre outras áreas, porque assim se faz o processo formativo educacional. Então vamos lá. Como a produção de lixo impacta a construção do espaço geográfico? Acho que o primeiro ponto, antes de responder a sua pergunta de maneira direta, é entender o que é o espaço geográfico. Sem entender isso, a resposta ela será vazia e subjetiva. Então, o espaço geográfico nada mais é do que aquele meio em que o ser humano passou a agir, modificando nas suas variadas esferas de maneira sistêmica, de maneira integrada. Então, quando a gente está falando do impacto do lixo nesse espaço que tem ser humano, tem que se entender que o primeiro impactado é o meio ambiente, mas que traz para nós, seres humanos, consequências diretas. Desse descarte incorreto do lixo, muitas vezes, dessa produção que está ligada ao perfil consumo da sociedade, perfil de consumo societário. Então, quando se fala de lixo e espaço geográfico, no centro disso nós temos o ser humano. Então, é entender que esse espaço ele não é vazio, esse espaço ele não é desestimulado das integrações, é um espaço integrado. Então, envolve ali ecossistemas, envolve animais, envolve plantas, e nesse meio tem o ser humano. Então, nós estamos falando de uma sociedade de consumo que descarta muitas vezes de maneira incorreta esse lixo, e que esse lixo ele é produzido de maneira diferente nas diversas castas sociais. Então, quando eu estou falando de uma sociedade rica, que mora em um bairro de classe alta, a forma de produção de lixo, a forma de coleta de lixo, se faz de uma maneira muito específica e às vezes diferente e divergente de uma sociedade de classe popular pobre, que não tem um saneamento básico de qualidade e o lixo fica a céu aberto, trazendo ali invasores, insetos, e com isso acompanhando doenças e problemas que transcendem as mais diversas áreas.
econômica, de saúde pública, dentre outras. Então, o primeiro ponto é entender que o lixo ele impacta de maneira direta a sociedade a partir do espaço geográfico. O primeiro ponto é entender e compreender esse fator, que o espaço ele não é vazio. Nós estamos nesse meio e quem produz o lixo também somos nós. Então, cuidado com o lixo é um cuidado primário com o meio ambiente e com a nossa saúde, porque isso é de maneira direta, vai nos trazer alguns prejuízos, caso feito de maneira incorreta, ou benefício, caso feito de uma maneira adequada. E, claro, compreender que a produção do lixo não deve ser observada apenas por uma lente individualizada do sujeito, de você, de mim, não. O lixo ele também deve ser analisado enquanto algo que tem o poder público para a sua gerência. Uma vez que o lixo produzido por uma indústria e descartado muitas vezes na margem de um rio, traz consigo prejuízos que vão para além de uma ação individual que você pode fazer, o que eu posso. Mas, claro, os indivíduos juntos, agindo de maneira adequada para que esse lixo seja ressignificado ou descartado de uma maneira mais adequada dentro de um ponto de coleta que facilite o seu perfil de reciclagem, por exemplo, proporciona justiça socioambiental dentro de um ciclo de sustentabilidade. Muito interessante sua observação. Mas há alguma relação entre a produção de lixo e o perfil econômico societário? Essa pergunta é interessante, porque de maneira inicial, a pergunta que se faz é, qual seria uma relação entre consumo e lixo? Em um olhar geográfico, nós podemos entender que a sociedade ela passa por momentos distintos e esses momentos são caracterizados por fases, por exemplo, do capitalismo, que alteram a forma com que nós olhamos o meio ambiente e o consumo. Nós temos ali capitalismo comercial, em que as sociedades europeias começam a buscar novos territórios para domínio, que há uma produção de lixo ali também. Porém, é uma produção muito específica e muito distinta das que nós temos hoje. Uma fase do capitalismo é um capitalismo financeiro contemporâneo, onde o consumo ele é o motor dessa sociedade. Então, a partir do momento que nós passamos a consumir eletrônicos, passamos a consumir de maneira exagerada os industrializados, caracterizados por garrafas PETs, por exemplo, os canudos e assim por diante, isso gera um impacto, porque tudo que é consumido, na verdade, tudo que não é consumido é descartado. Então, quando eu tenho uma sociedade que consome muita coisa e que dessas funções de consumo há algo que é descartado, a pergunta é, essa sociedade que consome, ela está descartando e está descartando onde? Essa indústria que produz tecelagem em Toritama, ela está derramando seus dejeitos onde? Para onde está indo esses resíduos? Então perceba, é um ciclo de consumo e descarte que está ali estabelecendo uma comunicação direta, quase intrínseca, constantemente. Então há essa relação direta, há um perfil de consumo e descarte que se comunica. E aí nos vem a pergunta, como é que isso tem sido feito? Porque a depender das formas que o consumo, que o olhar do ser humano para o consumo está sendo encaminhado, a reciclagem pode estar integrada ou não. A sustentabilidade pode estar no centro ou não. E isso define muitas vezes a questão ambiental, isso define muitas vezes a saúde comunitária, os aspectos de poluição visual que o lixo causa, dentre outros fatores que estão correlacionados e que foram contemplados na pergunta inicial. E por fim, como as mudanças climáticas, um tema central da geografia atual, estão relacionadas à gestão de resíduos, de que forma a reciclagem pode mitigar esses efeitos? Vamos do final para o início. Primeiro, de que forma a reciclagem ela pode mitigar esses efeitos e mudanças climáticas ocasionadas muitas vezes por um descarte incorreto de lixo. Porque vejam, quando fala-se de mudanças climáticas, nós não estamos correlacionando e direcionando a temática discursiva apenas para um momento que está quente ou um momento que está frio. É para além disso. Aquele lixo que você pega e descarta de maneira incorreta, quando você vai tomar um sorvete e joga o pote, às vezes aquele pote ele vai obstruir um bueiro. E aquilo gera um desastre ambiental. Porque não vai ter escoamento daquela água da chuva quando esse período chuvoso for vivenciado. Então, primeiro é entender esse aspecto de mudança climática na sua amplitude e não na sua redução. E, para além disso, compreender que... A última pergunta é o quê? Repete, por favor.
De que forma a reciclagem pode mitigar esses efeitos? É entender que a reciclagem, ela não vai resolver os efeitos do lixo, ocasionados pelo descarte incorreto do lixo, e, por consequência, as mudanças climáticas. Mas ela pode ajudar na esfera individualizada a ressignificar o lixo. É o lixo enquanto um potencial fator de motor econômico, por exemplo. É uma garrafa PET que eu posso pegá-la e ressignificá-la para construir dentro da minha família ali, por exemplo, um momento de lazer. Criar jogos com a garrafa PET. Pegar o papelão que seria descartado e jogado e criar ali, sei lá, uma cômoda. Então você percebe que o olhar para o meio ambiental, a partir de uma perspectiva de sustentabilidade, molda inclusive as relações sociais. Tudo estará mais interativo. O ser humano ele deixa de ser antropocêntrico e passa a olhar o meio ambiente enquanto uma casa construta que não tem só ele. Tem os animais e a sua amplitude, tem a água que deve ser preservada, mas não para nós, mas porque é assim que deve ser feito. Então, eu creio que essas perguntas elas são perguntas complexas, que não têm soluções simples, mas que devem ser pensadas. E ter vocês em um ensino médio começando a estruturar essa base é muito relevante, porque são vocês que vão dar continuidade a esse processo. E lembrando que a reciclagem ela deve ser pensada junto com a sustentabilidade, porque não adianta o indivíduo, de maneira isolada, fazer ações sem que esteja ali conjecturada com as grandes empresas, com os grandes produtores de lixo. Então, é algo que deve estar no cerne societário. É ser um cidadão sustentável. Eu acho que esse é o caminho para fazer um espaço urbano, um espaço geográfico mais palatável e melhor vivenciado para todos nós. Então, professor, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Agora, com o docente de História, Aspreno Marcos, vamos dar continuidade ao nosso podcast. Bem, o senhor poderia se apresentar? Eu me chamo Aspreno Marcos, sou formado em História, pós-graduado também em História, estou no magistério desde 1989, né? E fui funcionário público municipal e hoje eu sou funcionário público também, só que da rede estadual. Separamos algumas perguntas para fazer por senhor. A humanidade sempre produziu tanto lixo quanto produz hoje? Não. Veja bem, a humanidade, ela começa com essa questão do lixo a partir da industrialização, lá do século XVII, quando tem a Revolução Industrial. Porque antes o homem, apesar de morar em cidades, mas ele vivia do que a natureza oferecia. 99% tudo era manufatureiro, né? Tudo era feito à mão, tudo era colhido da natureza, né? Então agora, com a chegada da industrialização, é que o homem passa a sujar o ambiente. Veja bem, na Inglaterra, todo mundo vivia no campo, a maioria vivia no campo, né? Quando começou a industrialização, que começa pela confecção de tecidos, aí precisa-se dos campos onde tinha agricultura para a criação de animais, de ovelhas, por causa da lã para fazer o tecido. Então, tomou-se o campo do alimento, né, para a criação de carneiros e as pessoas foram para a cidade, né, para que seria hoje favelas, né, para dar espaço onde era alimento, para dar espaço à criação de ovelhas, para se tirar a lã e a confecção do tecido já na indústria. E quais foram os momentos históricos que mudaram a nossa relação com o consumo e descarte do lixo? Isso aí a gente dá um pulinho aí no tempo e vamos para o século XX, né? O Brasil começou sua industrialização ainda no período imperial, mas era muito pouco, né? Não era muito, não se sujava o ambiente, sim, sujavam, mas a questão vai surgir mesmo com a indústria. A indústria aqui no Brasil sempre teve, desde a colonização, que eram os engenhos aqui no Nordeste. No sul do país, eles começam a partir do Segundo Império
com a industrialização, tecidos, né, a confecção de tecidos e tal, mas não sujava tanto o ambiente como agora. Então, a partir dos anos 20, 30, né, eles começaram descartando o lixo, todos aqueles resíduos, nos rios. É tanto que você observa que faz muito tempo que o rio Tietê, em São Paulo, é um esgoto, né? Porque ali passou-se a pegar as sujeiras, o lixo da indústria e também as questões residenciais. Os resíduos humanos passam a se jogar no rio. Aí começa toda aquela sujeira. Depois a indústria se diversifica muito no Brasil, aí suja-se rio, suja-se mar, suja o meio ambiente, devido à industrialização brasileira ter se intensificado. E na sua opinião, olhando para as civilizações antigas, existiam práticas que hoje chamaríamos de sustentáveis ou de reaproveitamento de materiais? Sustentáveis, né? Porque até essa questão de reaproveitamento é uma questão nova. O homem sujou tanto que agora ele observa que tem que se preservar rios, se preservar o mar, porque a praia também está suja, né? O meio ambiente, de um modo geral, precisa ser limpo, né? Devido à imensa produção de resíduos. Aí, minha amiga, entra os carros que queimam combustível fóssil, prejudica o espaço, né? Vem a indústria com todos aqueles materiais que são descartáveis, que as pessoas não têm paciência para descartar ou ainda não tiveram essa educação para juntar esse lixo e separar direitinho, então jogam em qualquer lugar. Se você observar, vou fazer até aqui um exemplo, a maioria das cidades que ficam inundadas durante o inverno é por conta da falta de responsabilidade das pessoas. Isso eu digo, acontece em Recife e acontece em outras cidades, porque as pessoas não têm o cuidado de colocar o lixo para ser recolhido, e sim colocam em riachos e córregos. Aí quando vem a chuva, cadê a passagem da água? Né? Onde está a passagem da água? Então, as pessoas também têm culpa. O sistema capitalista tem sua culpa, porque tudo é produzir para vender. Né? O nosso sistema capitalista é esse. Tudo se vive em cima do dinheiro, tudo se vive em cima da correria, tudo vive-se em cima de produtos descartáveis. Mas também há as pessoas, né, cientistas e tal, que são dedicados, conversam e mostram projetos e mais projetos para que cada pessoa recolha esse tipo de lixo. Por exemplo, garrafa PET. Né? Não é nada demais de separar vidro, garrafa PET, né? No caso vidro, plástico, papéis e restos de comida, de alimentos. Então, gente, não é nada demais de você separar. Mas a população do interior, da cidade pequena e também das capitais, não ainda se chegaram a ter uma educação dessa maneira. Então, a culpa também está no governo, porque não impõe uma fiscalização maior, e a culpa também está no povo, né? Porque o povo também ainda não tem essa educação para fazer isso. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não quero, coloca-se 1001 desculpa. Agora que quando trata-se de uma cidade, de um estado e do país, o que tem nesse trio aí, cidade, estado e município, é nosso, é do povo. Então o povo também é responsável por aquela limpeza. Por que castigar um rio, né, que está ali preservando a natureza tão bonito que é um rio limpo? A exemplo do Tâmisa, na Inglaterra, o Tâmisa foi um dos mais poluídos do mundo. Hoje é água potável. A Inglaterra fez isso. O rio Tietê, bilhões já foram gastos para limpar o rio. Esses bilhões, houve vários caminhos que eles foram para bolso de políticos e nunca limparam o rio. Então, a culpa é aí. Ou as pessoas se conscientizam junto com os políticos, ou ficar criticando o político e fazendo a coisa errada, também não dá. E quando o conceito de sustentabilidade começou a se tornar uma preocupação global, quais movimentos ou eventos históricos foram decisivos para que isso acontecesse?
Olha, tem vários órgãos que lidam disso aí, né? Que inclusive somaram agora o SOS Natureza, sustentabilidade, tem, né, vários políticos e pessoas, cientistas e tudo mais, que falam muito nessa sustentabilidade. Porque ou se preserva o meio ambiente, ou a coisa não vai funcionar. Com essa destruição que está, fogo no Pantanal, destruição da floresta amazônica, destruição aqui da vegetação nordestina, daqui a 50 anos, como é que estão os nossos netos, os vossos filhos? O que é que esse pessoal vai saber? Está aí exemplo de Camusim. Camusim era um celeiro. Hoje as terras estão aí só para criar gado. Éramos a terra do tomate. Hoje o pessoal prefere plantar tomate fora, porque a terra de Camusim está morta. A terra de Camusim está morta. Como é que você sabe? Veja, mande arar um pedaço de terra para você ver a situação. O veneno matou os micro-organismos da terra. Viagem de Camusim para Bezerros, de Camusim para Bonito. Você não vê um pássaro, você não vê uma abelha, você não vê uma abelha mangangaia pousando nesses capins que estão aí com as frutas para eles comerem. Né? Na estrada, você não vê um passarinho, até Bezerros e até Bonito. Por quê? O veneno acabou com esses animais. Desse jeito. Para você ter uma ideia, hoje na agricultura, plantava-se há um tempo atrás maracujá. Aqui em Camusim, a abelha mangangaia, outros animais, marimbondos e etc., faziam a polinização da flor. Hoje a polinização do maracujá é feita manualmente. Por quê? Porque o veneno de tempos atrás, dos anos 70, quando intensificou-se, até hoje, acabaram com os animais. Animais, plantas, micro-organismos, né? Aves principalmente, e daí por diante. Então precisa, gente, precisa, é urgente, a nível de município, de estado e de país, uma preservação desse meio ambiente. Buscar, tentar essa estabilidade no meio ambiente, porque até agora só é destruição. E vai ser difícil nesses 30, 40, 50 anos que você está vendo aí. Um exemplo disso, as modificações que teve as mudanças climáticas. Setembro, tempo atrás já estávamos vendo aí a primavera, aquele sol. Hoje, quase no mês de setembro, quase todos os dias chove. Desequilíbrio ambiental, provocado por queimadas, por venenos, por poluição, pela toda a destruição do ser humano. Realmente muito triste. Então, Aspreno, foi isso. Muito obrigada por ter participado.